TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 14 de junho e nós vamos iniciar o nosso programa Itajubá Entrevistas de hoje, dessa segunda-feira, né? Com sol gostoso, um tempo limpo, ótimo para a gente iniciar a nossa semana. E assim eu começo o programa te desejando toda a energia positiva para que a gente tenha criatividade, força, fé, para que a gente possa seguir a nossa vida, né? Que bom ter vocês por aqui. Eu vou pedindo já desde agora que vocês possam compartilhar a entrevista de hoje. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto dentro da pandemia que a gente não podia deixar de falar, sendo imprensa, né? Sendo uma TV web, né? Um veículo de comunicação, nós não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto. Nosso tema de hoje é a imprensa na pandemia. Você vai conhecer, você vai ficar sabendo do papel, né? E principalmente fatos também, né? Que mostram a importância da imprensa nesse momento tão difícil que a gente passa de pandemia aqui no Brasil e no mundo. Para isso, nós vamos conversar com o senhor Carlos Borges, que é professor, engenheiro e mestre em eletrônica. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia, Drica. Bom dia aos nossos web espectadores aí da TV Itajubá. Muito obrigado pela audiência, né? E daí eu não posso deixar de falar também que, além de todos esses títulos, é professor, é engenheiro, é mestre em eletrônica e também está cursando o seu doutorado, né? Está fazendo doutorado em eletrônica. E aí, gente, a gente não pode deixar de falar que é o idealizador de tudo isso, né? O idealizador de tudo isso. Tem mais? Nós vamos falar sobre um tema que é o papel da imprensa, né, na pandemia. Então, eu também sou jornalista, eu me transformei em jornalista também. Claro, é por isso que a gente está aqui hoje. Então, senão eu não viria falar aqui sobre alguma coisa que eu não atuo, né, no caso. Então, eu também estou atuando como jornalista, eu sou jornalista atualmente da TV Itajubá. Isso. O Jornal de Itajubá, eu quem apresento, eu quem faço, né? Que então acontece diariamente, né? Diariamente. Todos os dias tem o Jornal de Itajubá, que é transmitido às 13 horas da tarde. São às 13 agora? Às 13 horas e repete às 8 da noite. Ah, tá. Às 13 e às 20. Então, aí, quem não tiver oportunidade, né? Às vezes está fazendo o seu horáriozinho de almoço, já sintoniza com a TV Itajubá pelo Facebook, que você vai ficar sabendo das últimas notícias que acontecem aqui em Itajubá, já vai ficar informado. E quem perder, para quem não der, quando voltar do trabalho, quando der aquele descansinho, que a gente sabe que esse horário da noite é um horário que a gente tira para poder descansar um pouquinho, né? Tem a TV Itajubá também para te informar às 20 horas todos os dias. Tem o Jornal de Itajubá com o senhor Carlos Borges. E no Jornal de Itajubá a gente noticia os principais fatos de Itajubá e também da região sul de Minas. Tá? Bom, como a gente estava falando, né, depois de todas essas nomenclaturas todos esses títulos, é engenheiro, é professor, é um homem que não para, né? Que adora estar em movimentação. E aí a TV realmente foi um acerto muito grande, né? Porque sim, com certeza, um instrumento de comunicação, né? Exatamente. E que ganhou muito espaço e vem ganhando muito espaço e credibilidade, né? Sendo uma TV web, que é o nosso futuro, né? É o futuro da TV, é o futuro da mídia, né? É a internet. Nós já estamos vivendo isso. Então, a sementinha da TV Itajubá começou lá em 2007, o projeto, né? E aí nós tornamos ela prática, ela real, em 2009. Tanto é que esse ano nós vamos completar 12 anos de inauguração da TV Itajubá, né? Espero que a gente já possa fazer um evento maiorzinho, né? Espero que essa pandemia nos permita fazer isso. Mas não tem problema.
pequeno ou grande, o evento vai ser transmitido. Vai ser transmitido. Ninguém vai ficar de fora. Exatamente. Ótimo. Bom, e como, né, repórter, como comunicador, né, como noticiador, o senhor Carlos Borges faz várias entrevistas, apresenta o jornal, e aí, desde o dia 26, né, de fevereiro de 2020, as nossas vidas mudaram bastante, a vida de todo mundo, que foi a data, né, que o Ministério da Saúde comunicou o primeiro caso do novo coronavírus aqui no nosso país, aqui no Brasil. A partir desse dia, com certeza, todas as vidas viriam a mudar e a mudar muito, né? Todo mundo sentiu os impactos da pandemia, desse momento tão delicado que a gente está passando, né? Todos os setores sofreram com isso, né? Ninguém escapou, né? E a partir disso nós tivemos que ir nos adaptando, moldando, tivemos que seguir, né? E a imprensa, nesse momento, com certeza provou mais uma vez o seu valor. A imprensa era a gente viu como que está sendo, né, como foi importante desde o começo da pandemia. Agora a gente ainda tem já mais informações, né? Nós já estamos mais informados justamente também por conta da imprensa, né? Mas no começo, no início da pandemia, era tudo muito escuro, né? Nem a própria medicina, nem a própria ciência sabia muito o caminho que tomar, né? A gente estava totalmente no escuro mesmo. E a imprensa, com certeza, foi um veículo muito importante e indispensável nesse momento. Seu Carlos Borges, você, né, como um jornalista, como que você vê esse momento, o papel, né? Como é que você vê o papel da imprensa neste momento? Bom, Drica, o papel da imprensa é muito importante, mas temos que salientar o seguinte, que ela poderia ter atuado de uma maneira muito melhor. A imprensa, no geral, desse nosso país, desse mundo, né, vamos dizer assim. O grande problema que eu vejo, Drica, da imprensa é ela se politizar. Hoje, ela se transformou em partidos políticos. Infelizmente é isso. E desde há muito tempo, nós ouvimos falar, isso 20, 30 anos atrás, que a imprensa é o quarto poder. É um absurdo. Se você analisar isso ao pé da letra, é um absurdo a imprensa exercer algum poder, né? A imprensa teria que ser neutra. Ela tem que apenas noticiar os fatos, relatar os fatos tal qual ele aconteceu, para expressar a realidade, para expressar com fidelidade o que realmente aconteceu. E quem tira as conclusões são as pessoas. Mas, infelizmente, isso já vem de há muito tempo, essa ideia, e todos vão lembrar disso aí, que a imprensa era o quarto poder. Nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário, né? Agora, como que a imprensa é o quarto poder? Peraí. Eu acho errado esse conceito. Mas veio conceituando. Hoje, o pessoal que faz parte da imprensa se julgam no poder. Peraí. Está errado, não está? Não está incoerente? Então, isso que muitas vezes me deixa, eu, como faço parte da imprensa hoje, me deixa assim um pouco frustrado, né? Com essa ideia. Porque é a mesma coisa de você pegar, por exemplo, os médicos é o quinto poder, né? Os engenheiros é o sexto poder. Peraí. Está fora do contexto, não está? Então, por que eu sou contra isso? Porque há distorção na transmissão da informação. Com isso, geram informações tendenciosas, favorecendo certos partidos políticos, favorecendo certas correntes, certas ideologias.
E o povo que deveria estar sabendo realmente do que está acontecendo, fica um pouco alienado com isso. Ainda bem que hoje isso está desmistificando, graças ao avanço enorme da internet, das redes sociais, né, que nós estamos vendo hoje em dia. Aí sim, até então, quem exercia esse quarto poder, vamos dizer assim, era a própria imprensa. Ela colocava aquilo na direção, aqueles fatos e tudo mais, na direção que era melhor, era mais conveniente para ela. Agora não, agora você entra ali no YouTube, você entra nas redes sociais, você tem informação de todas as pessoas. Sim. Quem quiser postar, ela posta. E você, com a sua inteligência, você tira a conclusão melhor. Essa colocação do senhor, claro, é muito válida. A gente sabe que o nosso país, principalmente, infelizmente, ele sofre muita corrupção em praticamente todas as áreas. E isso é um gancho para a corrupção. Né? É um combustível para a corrupção. Já é uma corrupção. Exatamente. Porque, né, tudo que acontece dessa forma está corrompido. Está corrompido. Então, é claro, nós temos os maus profissionais, né, em todas as áreas, e infelizmente dentro da imprensa a gente também tem esses maus. E isso, na verdade, claro que não é só isso, mas é uma dos gatilhos pelo qual a fake news, né, aqui no nosso país se transformou, realmente alastrou, né? Porque às vezes a pessoa pensa, bom, essa imprensa está sendo tendenciosa, alguma coisa assim, e vai buscar também em outros meios de se informar, né? Muitas vezes, infelizmente, ela vai buscar em meios que não é tão, como é que a gente pode, que tenha tanta credibilidade, né? Porque hoje em dia, sim, a internet, ela tem os dois pontos, né? Os dois pontos. Então, assim, a gente tem muita informação, a gente sabendo buscar a informação, a gente, como o senhor falou, usando a sua própria inteligência, né? A gente sabe buscar, juntar as peças, né? E tudo mais. Mas muitas pessoas olham só alguma coisa e espalham. Elas não veem ali, elas acabam não pensando, né, muito bem, e só ouve e sai espalhando a notícia. Então, às vezes, vamos dizer assim, o Zé das Couve lá colocou X, ele não vê mais nada, ele vê aquele título e ali ele já manda no grupo da família, já manda no grupo não sei de onde, e assim acontece as fake news, isso é fruto, né, realmente da facilidade que as redes sociais oferecem, que a internet oferece. Mas, por outro lado, você mencionou aí veículos assim de grande credibilidade. Bom, essa credibilidade hoje está questionável, eu considero assim. Porque a gente que está envolvido com isso, vamos dizer assim, eu procuro assistir todos esses grandes veículos, sim, os pequenos veículos e a massa também, para que eu possa tirar uma certa conclusão. Bom, mas, analisando, hoje em dia, esses grandes veículos, eles têm interesses escusos, infelizmente têm. Esses interesses escusos são políticos ou de poder. E é questionável a sua credibilidade hoje. Hoje é questionável. Por quê? Porque está nítido. É só você ver. Está muito nítido. Eles tendem para um lado. E tudo que o outro lado faz é errado para eles. Espera aí. E não deveriam nem atuar de um lado ou de outro. A imprensa teria que estar, conforme eu falei no começo, exatamente neutra. Ela tem que noticiar o fato. Seja lá a quem for doer, né? Ela tem que noticiar o fato. Aquilo, aí sim seria imprensa. Nós temos sim, alguns, hoje em dia no país, alguns jornalistas que atuam nessa linha. Eles são sensatos, eles não pendem nem para um lado nem para o outro. Eles noticiam ali o fato. E analisam dentro da coerência. Se é uma imprensa que vai analisar aquele fato, só não noticia, tem os jornalistas bons também, que analisa aquele fato que está acontecendo dentro da coerência.
Mas a grande maioria que nós estamos vendo hoje não está atuando assim, Drica. Infelizmente não está. Não é que estou falando isso, não. Só você ir no YouTube. Vai no YouTube e compara. Depois vai nos grandes veículos. E analisa as duas notícias. A mesma notícia é dada pelos dois lados. Aí você vai tirar a sua conclusão. Certo? Infelizmente é isso que está me deixando triste com essa profissão de jornalista. Certo? Por causa dessa tendência incoerente que está acontecendo hoje. É uma tendência incoerente de sobrepor alguma ideia de interesse escuso. Esses interesses escusos nós sabemos muito bem que são interesses políticos ou de poder. Uhum. Sempre acontece isso. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje. Eu estou fazendo uma leitura. Estou fazendo uma leitura do que está acontecendo aí, certo? Eu não estou falando, não estou citando nome, não estou citando nada. Estou fazendo uma leitura do que está acontecendo. Certo? Indo por essa linha, pela sua linha de raciocínio, tem como, vamos aproveitar então essa sua experiência também dentro da TV, né? Tem como a gente passar, suponhamos, alguma dica, alguma ideia à população, né? Aos consumidores de notícia que estão nos assistindo agora, como agir nesse caso, né? Como consumir uma notícia que é boa, que não é tendenciosa ou que não é fake news, por exemplo? Exatamente. Para que a pessoa realmente tenha como decidir, né, vamos dizer assim, como ela entender o que está mais correto, vamos dizer assim, isso que eu sugiro, eu venho sugerindo sempre. Assistam todos os lados, todas as notícias. Se você quer se informar, assistam dos grandes veículos, esses tradicionais que estão aí, que são ditos hoje em dia, entre aspas, de grande credibilidade, que eu coloco entre aspas isso. Assistam eles também. E assistam. Vão no YouTube, lá você escolhe o filme que você quer ver. Tem filme de 5 minutos, de 3, de 20. Tem em todas as áreas. Coloca lá a pesquisa daquele assunto. Põe para pesquisar aquele assunto. Aí você vai ter opiniões de todos os lados daquele assunto. Aí, volta a falar, você com a sua inteligência, você vai ver o que está certo e o que está errado. Né? Então, eu sugiro isso, que as pessoas vão lá na internet, nas redes sociais. É que antes a gente não tinha isso. Há alguns anos atrás, nós não tínhamos a internet. Então, não aparecia esse quarto poder, essa política, essa tendência política. Mas nós podemos dizer hoje que grande parte dos governantes eleitos, no passado, eles foram maquiados por essas grandes mídias. Grande parte dos governos eleitos do passado. Isso é ou não é política? Claro que é política. E volta a falar, a imprensa tem que ser política? Claro que não. Ela nasceu para noticiar os fatos. Ela nasceu para noticiar a notícia tal qual ela aconteceu. Não para colocar a sua tendência ideológica, a sua tendência política ali. Espera aí, se eu quiser fazer isso, se ele quiser fazer isso, que se afilie a algum partido político e pronto. Larga a mão de ser jornalista. Essa é a minha crítica aos colegas jornalistas aí. Se eles quiserem ser políticos, vão, se filiam a um partido político. Ué. Deixa a imprensa para quem é sério, quem quer praticar a imprensa da maneira correta. Quando uma coisa que está sendo muito conversada, né, ultimamente, até mesmo por todas essas questões que o senhor está colocando, né, e pelo papel da imprensa também, principalmente na pandemia, uma coisa que está sendo muito conversada é a liberdade de imprensa, né? Isso eu acho que muitas pessoas até nunca tinham ouvido falar muito dessa forma, né? Liberdade de imprensa. Vamos explicar um pouquinho como que ela funciona e os seus percalços? Então, aí a liberdade de imprensa sempre foi, vamos dizer assim, sempre teve a liberdade de imprensa.
Agora, volta a falar que a internet entrou fortemente, com N mais uma correntes, né? Agora que aqueles da grande imprensa se sentiram incomodados. E começaram agora a reivindicar o direito de liberdade de imprensa, começaram a penalizar aqueles que são contrários a eles. Política de novo. Voltou a ser política de novo. Porque a liberdade de imprensa por si só já é isso que eu falei, entendeu? O que a lei de liberdade de imprensa garante? Garante que você tenha liberdade para noticiar o fato tal qual ele aconteceu. Isso contra fatos, não tem argumentos, não tem mais nada. Aconteceu, pronto, noticia aquilo. E não coloca a sua opinião ali. Não, isso aconteceu porque fulano de tal agiu mal, fez não sei o que. Peraí. Aí ele está pondo tendência no fato. Está maquiando o fato, está deturpando o fato. Errado. Pensa bem para você ver. Então, volta a falar, a liberdade de imprensa é para exercer exatamente a imprensa, conforme ela foi criada. E não para exercer política. Se ele quiser exercer política, se afilia ao partido político, conforme eu já falei. É assim que deveria ser. É a mesma coisa, Drica. Eu, como engenheiro, queria ser um médico. Espera aí. Começar a exercer, dar opinião de... E hoje tem muito disso, né? Na internet. Hoje, por causa da pandemia, todo mundo agora se diz entendido de medicina. Vê lá as notícias dos mais... Tem esse problema também, né? O fato de ter aumentado muito essa acessibilidade aí à internet. Agora todo mundo se julga doutor. Doutor em pandemia, doutor em doenças, em infectologia, etc. Né? Peraí. Isso aí é a área dos médicos. Quem estudou para isso, quem fez o seu curso de medicina, o seu mestrado e doutorado em medicina. Para ser doutor, tem que ter feito doutorado. Assim como eu sou engenheiro, fiz o mestrado meu, estou fazendo o meu doutorado. Eu não posso me chamar de doutor. Espera aí, eu ainda não fiz o meu curso de doutorado. E doutorado, você tem que criar uma tese inédita no mundo e provar que aquilo funciona. Aí você tem um título de doutor naquela área. Tem doutorado em todas as áreas, né? Então é isso que está acontecendo hoje. Todo mundo, por ter acesso fácil aí ao celular, se julga expert em tudo. Inclusive em política, inclusive em jornalismo, inclusive em medicina, e em tudo. Até um colega me falou o seguinte, um amigo, né? Falou, ele foi consultar com o médico, né? Para começar, o médico mal olhou na cara dele, né? Aí perguntou para ele o que ele sentia. Aí ele falou, ele sentia tal doença. Ele pegou pelo celular e foi no Google ali. Eu já ouvi falar aí ele falou para o médico, falou, louco, se fosse para fazer isso, eu mesmo faria, peraí, só entrar no Google ali. Olha só que nível que está a coisa. Então as pessoas estão se julgando expert em tudo porque tem acesso fácil à informação hoje, à internet. Volta a falar. Cadê o profissionalismo? Por isso que nós estamos vivendo esse rolo que está aí. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, ninguém sabe nada. Ninguém sabe dar uma direção correta para a coisa, né? E fica uma briga política que só faz mal à sociedade, ao coletivo. Com certeza. Só faz mal. Tudo no Brasil, na verdade, se transformou numa briga política, né? A política, na verdade, está presente nas nossas vidas, né? Só que essas tendências mesmas, né? Que é o problema. A política, Drica, é algo muito bonito. É a ciência de cuidar da administração e do bem comum. Sim. Agora, a politicagem, não. A politicagem é o erro, é o vírus do negócio. É o vírus da política, a politicagem. Aí vem interesses particulares, vem corrupção, interesse de poder e etc, etc. Tudo que há de errado. Agora, a política é uma coisa bonita, é uma ciência bonita, mas a politicagem não. Infelizmente, estão praticando muito politicagem. Tem poucos políticos
sensatos. Sim, com certeza. Na verdade, é uma grande tristeza, né? A gente vê aqui no Brasil, vai mudando a consciência pouco a pouco, mas vai mudando a passos muito lentos, né? Muito lentos mesmo. Mas aqui no Brasil, a gente percebe que nós temos um asco da política, né? Nós brasileiros, população, principalmente a classe trabalhadora, nós temos um asco da política porque justamente aqui ela funciona muito torta, né? Esse conceito, por exemplo, que o senhor falou, não existe. Praticamente, a gente pode dizer... A gente fala não existe quando a gente tem uma maioria, né? Ela não funciona aqui assim. Tanto que quando a gente fala assim, é política, a gente já torce o nariz. Já tem um repulso. Com certeza, a gente já dá aquele arrepio. A gente não quer aquilo, porque ele vem aqui, estamos dizendo, dentro do nosso formato brasileiro, né? Ele vem carregado de muita coisa negativa, de muita coisa errada durante muito tempo. E aí a gente vai seguindo as nossas vidas não querendo se envolver com nada que fala, política, a gente não quer se envolver. Porque a gente sabe que dali, muitas vezes, pode não sair uma coisa boa. Você falou uma coisa interessante, tem muita gente boa que poderia ser político. Eles só não são, porque sabe que o meio é muito sujo, Sim. vamos dizer assim, o meio é muito corrompido. E eles não querem entrar nessa para não se corromper por questão realmente de índole. Né? Porque mas sabe também que principalmente vai carregar um fardo. Exatamente, difícil. Mas tem muitos administradores excelentes que poderiam ser os nossos políticos, as pessoas que estão lá responsáveis para assinar os projetos e fazer os projetos, né? Mas não são, porque eles ficam com medo de entrar nesse meio, de se sujarem. Por quê? Porque os maus políticos vêm praticando essa política errada. Vêm praticando a politicagem. É corrupção, é ladruagem, mil e um interesses particulares. Não pensam no povão, porque a política tem que servir ao povo. Sim. O político está lá, ele é empregado do povo. O povo colocou ele lá exatamente para exercer um cargo de administração, de resolver o problema do povo. E não para o seu interesse próprio, para enriquecer e etc. É para isso que foi criado o político. Pega a essência, desde quando foi criado. É isso. Certo. Eu fico danado quando você vê na notícia assim, o jogo político. Muitos jornalistas falam assim, o jogo político. Ou, assim, a política de tal coisa. Eu falei, peraí, que jogo político? Então estão jogando com uma coisa séria. É a mesma coisa, quando eu dou aula, eu vou aplicar uma prova. Olha a incoerência dos professores. Você vai distribuir a prova e você fala assim, o professor fala assim, boa sorte. Peraí, o que o professor está falando? Que aquilo é uma sorte, ele vai jogar na sorte? Que boa sorte o quê? Tem que ser boa prova, entendeu? O professor tem que ter esse discurso. Se ele falar que é boa sorte, ele está querendo dizer que está jogando, que vai tentar a sorte ali. Ele está desincentivando o conhecimento. Sim, Quando ele fala boa sorte, ele está jogando ele lá embaixo. Ele está falando que ele jogou o conteúdo e que as pessoas vão ver se vai ter sorte para passar na prova. Peraí, que sorte o que agora? Ali é conhecimento que está medindo. Olha a incoerência dos professores. E a mesma coisa acontece. A mesma coisa na política. Jogo político. Que jogo político é esse? Não estão jogando com a administração? Estão jogando com os interesses do povo? Que absurdo a gente aceitar certos discursos assim. Mas entendeu? É que eu acho, a gente não para, isso está muito enraizado, né? Está muito enraizado. A gente não consegue parar e desmembrar isso, né? Esse pensamento. É igual, eu estava vendo uma reportagem, né? Só para ilustrar o que o senhor está falando, um exemplo, estava vendo uma reportagem que colocou lá assim, tal advogado, não era Quinta-Jubá, não. Tal advogado é preso com sei lá quantos de droga. Aí eu parei para pensar e falei, advogado é preso? Eu falei,
Não, advogado, ele é um traficante. Ele é um traficante, gente. Agora, olha pra você ver como que minimiza as coisas, né? Um advogado foi preso portando droga. Ele é um traficante, né? Aí é o que a gente fala. Às vezes aí aparece lá, numa outra parte, traficante é morto, isso aqui. Não, ele é traficante. Por isso que eu falo, a imprensa, ela tem todas as narrativas, ela sabe construir a narrativa. Sim. Então, se ela é tendenciosa, ela vai construir uma narrativa, vai pegar um fato ruim e vai transformar num fato bom aquilo lá, por causa da narrativa. Eles têm o poder da narração ali, né? Entendeu? O poder da palavra e tudo mais. Por isso que eu falo que não teria que ser tendenciosa, teria que ser neutra, já que tem esse poder de persuasão, vamos dizer assim, de escrita e de narrativas. Olha a influência que exercem. Olha a influência que exercem, entendeu? É isso que eu questiono. Exatamente. Agora, vamos dar uma cutucadinha. Eu tô pensando aqui com vontade de cutucar, vou cutucar. Eu vou cutucar um pouco aqui. Aqui em Itajubá, no geral, a gente não precisa dar nome aos bois, né? Mas, no geral, assim, na sua opinião, o que você percebe o que tem a mais... Olha, esse telefone hoje, eu não tô conseguindo desligar ele, tá com problema. Tô conseguindo colocar o silencioso. Mas ao vivo é isso, né, gente? Mas aqui em Itajubá, a imprensa, toda a imprensa, né? Escrita, a visual, e as rádios, por exemplo, você acha que trabalha como? Ela trabalha com essa isenção? Rodrigo, eu gostaria de não falar sobre isso, né? Porque não gostaria de falar assim. Eu vou falar no geral. No geral, sim. Eu vou falar no geral. No geral, nível de Brasil. Ah, tá. Eu acho fala no geral, nível de Itajubá. Não dá, porque a cidade nossa é pequena e eu posso esbarrar em colegas aí que não é a favor da minha opinião, né? E vou criar uma inimizade por causa disso. Porque, não por minha conta a inimizade viria, mas por conta talvez dele. Né? Pode se sentir ofendido, pode se sentir ofendido. Pode se sentir ofendido daquilo que eu estou falando. Peraí, tá, eu não vou me sentir ofendido se alguém me falar a verdade, né? Bom, aí é o seguinte, o que acontece em Itajubá? A mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Aqui é um reflexo. Todos os lugares é um reflexo do Brasil. Tem os bons, tem os mais ou menos e tem os ruins. Então aqui também tem, né? De todos os lados. Então é isso. É claro, em menor proporção, porque nós somos uma cidade pequena e tudo mais. Sim. Mas tem os interesses políticos, tem os interesses escusos, claro que tem. Infelizmente, está tudo contaminado. Está tudo contaminado. O Brasil todo, e a nível de mundo, o mundo também é assim. O mundo é desse jeito, infelizmente. Só que eu estou chamando a atenção para a essência da coisa. Você, por exemplo, que é uma pessoa que é honesta, que quer ser honesta, né? Não deveria apoiar certas atitudes desonestas de políticos, não deveria apoiar atitudes desonestas de jornalistas. Afinal de contas, espera aí, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa que quer ser honesta, pelo menos. Por que você apoia aqueles que são desonestos? Comprovadamente desonesto. Espera aí, você está dando um aval para ele continuar a ser daquele jeito. Então é isso que eu chamo a atenção. Não interessa quem seja a pessoa, mas se ele praticou um ato de desonestidade e está provado isso perante a justiça dos homens, né? Por que você vai apoiar essa atitude desonesta? Você querendo ser uma pessoa honesta. Senão fica questionável a sua honestidade também, né? É isso que eu chamo a atenção. Pensa bem para você ver. Você quer ser uma pessoa honesta, mas alguém cometeu uma desonestidade ali. Aí, de repente, você apoia ele. Espera aí. A sua honestidade está sendo questionada também. De repente, você apoia ele de graça. Diferente de um filho, né? Um filho, você comete uma coisa desonesta, não é que você vai apoiar a desonestidade dele, mas você vai acolher. Você vai dar apoio para ele nunca mais cair naquela. Não é o que a gente vê, né?
a gente vê os políticos cometendo ato de desonestidade e as pessoas de graça apoiam ele. De graça. Não é filho dele. Para ele acobertar, para ele defender, né? Vamos dizer assim. Sim. Mudou tudo, né? Tá meio dos avessos o mundo. Tá meio do avesso o mundo, né? É uma inversão de valores, né? Inversão de valores. É isso que a gente está vivendo muito. Realmente. Não tá difícil. Eu acho que é o que a gente vive dizendo desde o começo dessa pandemia, né? Voltando um pouquinho a focar então, nisso. Aí o papel nosso, aí que é o tema desse programa, a imprensa na pandemia. Olha só, desde o começo do ano passado, a grande mídia espalhou, fez uma propaganda muito bem feita da pandemia. A ponto de eu encontrei pessoas, porque eu vou na casa das pessoas também para fazer serviço de parabólica, de TV digital. Eu tenho outro lado, que é o lado da engenharia. A gente chegava na casa de certas pessoas, as pessoas estavam totalmente reclusas dentro de casa, com o maior medo de sair, pôr o pé para fora da porta da sua casa. Tanto foi o pânico espalhado. Claro, existe o perigo, a doença está aí, nós estamos de máscara, nós estamos nos protegendo, óbvio, perfeito. Mas não vamos espalhar o pânico, né? Não. Não vamos espalhar o pânico. Peraí, então a imprensa tem esse papel fundamental de fazer a coisa certa. Porque o povo, e tem muita gente sofrendo por conta disso, muita gente entrou em depressão por conta desse pânico aí espalhado. Infelizmente aconteceu isso. Quem que promoveu isso? A imprensa. A imprensa atuou errado. Se ela tivesse atuado esclarecendo de uma maneira justa ali, não teríamos vivido isso daí. Não estaríamos vivendo essa. Ainda tem alguns resquícios ainda até hoje, né? Então, isso que vem acontecendo. Volto a falar, estou fazendo uma leitura. Posso estar fazendo uma leitura errada do que está acontecendo, mas é isso que eu estou lendo. Como você enxerga. Isso que eu estou enxergando, né? Essa situação. Tá certo. Senhor Carlos, será que a gente conseguiu dar um panorama legal aí do papel da imprensa? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que deu sim. Pra gente... eu acho que é de grande responsabilidade. A gente... para começar, a gente teve liberdade, né, de atuar ao longo desse tempo. A imprensa é considerada essencial. Sim. E as pessoas entenderem isso, sendo né? que... Eu lembro até uma passagem, só relembrar, a gente fez aqui no começo da pandemia, né, o ano passado, nós fizemos o plantão coronavírus, né? Foi. Porque entendemos realmente que a informação correta tinha que chegar e muito rápido, né? Porque a fake news, até para combater muito das fake news que estavam acontecendo. Então a gente falou, vamos fazer um programa, um quadro, né? Ou um programa que a gente consiga mostrar para a população o que está acontecendo dentro de Itajubá, né? E aí nós saímos de carro, nós não fomos nem a pé, né? Várias vezes. Várias vezes. Nós saímos de carro e dentro do carro a gente pôde fazer a filmagem, filmamos o centro, mostramos, porque ninguém tinha visto ainda, foi no começo, foi quando as lojas fecharam da primeira vez, né? Os comércios todos fechados, né? Funcionando só bancos e alguns comércios ditos os mais essenciais, vamos dizer assim. E aí a gente vamos informar a população de tudo que está aberto, que hora que está aberto, né? Vamos informar da melhor forma possível, para que a população possa se organizar e se tranquilizar. E aí, nesse momento, até as pessoas entenderem esse papel, né, da imprensa, nós recebemos também várias críticas, né? Algumas, até as pessoas entenderam. Hoje em dia, né, passado um pouco, já puderam captar melhor. Mas algumas pessoas, não foram muitas, na verdade, algumas pessoas mandavam assim, eu vi aqui no chat ao vivo, mas por que só a imprensa? Por que vocês podem estar na rua? Olha aqui, então, mas que mentalidade, né? Por que vocês podem estar na rua? Mas aí eu quero fazer uma ponderação, né? Fale. É o seguinte,
o que é considerado essencial, por exemplo, a imprensa é considerada essencial. O meu conceito, eu enquanto jornalista, enquanto engenheiro, enquanto mestre em eletrônica, enquanto professor, o meu conceito de essencial é para o sustento da vida. Toda aquela atividade honesta que é para o sustento da vida é essencial. Então, não tem essa, não teria que ter tido essa, de separar, isso é essencial, isso não é. E aqueles que dependem daquela atividade para comprar o seu alimento, geralmente é aquelas pessoas que só tinham aquela atividade. E aí? Olha que conceito errado, que coisa perniciosa. Então, o meu conceito não coincide exatamente com isso que foi colocado aí. Alguns comércios abrem, outros não, uns são essenciais. Não, tudo é essencial. Tudo é para o sustento da vida, entendeu? Agora, uma coisa é o que é o essencial para o sustento da vida. A outra coisa é a doença. Vamos nos debruçar na solução da doença, dessa pandemia. Vamos desviar, todo mundo ajudaria, até aqueles comerciantes ajudariam também a combater, doando dinheiro, alguma coisa, equipamentos, etc. Mas o que eu acho que não deveria ter acontecido, nunca, é parar tudo. Não deveria ter parado nada. Não deveria ter parado nada. E deveria ter seguido. Aí não teríamos a pandemia do desemprego, não teríamos a pandemia as outras pandemias, né? A falta de, por exemplo, a cultura no nosso país. Cadê? Alguém faz algum evento cultural? Acabou. Fazedores de cultura estão parados fazedores de cultura em geral, né? Todos os artistas, todo mundo que trabalha por trás das câmeras, afetou 1001 setores, parou 1001 setores. Então quer dizer que essas pessoas que dependiam da cultura e esses setores que pararam, não comem, não precisam comer. São robôs, então. Peraí. Sabe o que eu consigo ver? Realmente é verdade, né? Tem muitos fundos de verdade, muitos pontos, né? O que a gente precisava, que eu sinto que nós não obtivemos, eu acredito que até hoje nós não obtivemos, foi um plano organizado, né? Para que isso para que a gente não precisasse não, para que a gente não tivesse parado, para que a gente não tivesse se desesperado, para que a gente, um plano. Porque exatamente. Assim, o que eu vi nos outros, principalmente nos outros países, né? Eu vi o poder público injetando mesmo verbas. Que o desespero foi promovido pela grande mídia. Desde o começo. Sim, não, que seja. O que eu estou dizendo é o seguinte. O desespero foi promovido por eles. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se nós tivéssemos um plano organizado, até mesmo combatia essa mídia que foi tendenciosa. Com certeza, né? Com certeza. Então, assim, eu vi em outros países, né, combatendo fake news, gastando mesmo para combater a fake news, foi uma coisa gigantesca, né? Então, assim, o Ministério da Saúde fala uma coisa, o Zé fala outra, o outro fala outro, que o outro fala outra, a gente não sabe quem a gente segue, né? Então, assim, desencontros muito grandes, né? A gente olha hoje em dia alguns países que já não estão usando isso aqui, né? Exatamente. Enfim, e que já voltaram, retomaram a sua economia, retomaram a sua vida. Então, o meu ponto e a gente se vê assim tão... O meu ponto de vista, desde o começo, eu já falei aqui, né? Foi o seguinte, nunca deveria ter parado nada. Sempre deveria ter cuidado da saúde. E não parado nada, de produzir, nada. Porque não teríamos esse caos financeiro que está acontecendo aí. Se não tivéssemos ajuda do governo, o ano passado, no final do ano a gente estaria vivendo saques em supermercado. Se não tivesse ajuda do governo. Teve, ainda bem, né? Sim. Isso ventilou um pouco, aí, pulverizou um pouco, né? Mas não deveria ter ajuda do governo, entendeu? Não deveria ter parado para ter ajuda do governo. Porque a doença não está lá no ambiente de serviço. Peraí, aquele que ficou doente no ambiente de serviço, isola ele, cuida dele, dá a máxima atenção, leva ele para o hospital, isola de algum jeito. Mas as pessoas saudáveis, trabalhando, por que tem que parar de trabalhar? E a maior parte, uma grande maioria, estão saudáveis no seu ambiente de trabalho. É uma minoria que ficou doente. Essa minoria, tira ela de circulação, põe lá
em quarentena no hospital. Dê todo o apoio. E não essa política de parar tudo. Senão chegaria um momento, ou chega um momento, que não vai ter dinheiro para a saúde. E vou dar um outro exemplo aqui, radical. Olha só, os médicos, eu já falei isso aqui várias vezes na TV, os médicos são ótimos, estão salvando vidas, os enfermeiros e tudo mais, salvando vidas nos hospitais, certo? Parabéns a vocês, são heróis, tá bom? Tira o salário dos médicos e dos enfermeiros. Eu quero ver se vai alguém trabalhar lá no hospital. Tira o salário deles. Quero ver se vai alguém defender a vida lá. Entendeu? É uma coisa radical que eu estou falando, certo? Mas para você que está do outro lado, pensar que o dinheiro é essencial para o sustento da vida, para comprar alimento, entendeu? Se os médicos estão trabalhando, porque estão ganhando. Tira o salário deles e vocês vão trabalhar. Você acha que eles iriam arriscar a vida e de graça, sem ganhar dinheiro? Nunca! Então, baseado nisso, é por isso que eu falo, tudo teria que continuar funcionando do mesmo jeito. Tudo é essencial para o sustento da vida. Eu acho que só faltou um plano. Aí o plano... Eu volto nisso, né? Eu acho que só faltou um plano para que a gente pudesse fazer isso, né? Bom, enfim. A imprensa segue tendo um papel essencial, né? Tirando realmente, claro, né? Separando o joio do trigo, vamos dizer assim. Papel essencial. Né? É fundamental a imprensa. Fundamental. E a gente viu dentro dessa... A gente usou, né, esse quadro, né? Nós vimos dentro desse quadro da pandemia o quanto que ela é fundamental para a nossa organização até mesmo social, né? Organização dentro da sociedade, para que a gente possa saber realmente separar, né, o joio do trigo, saber o que a gente quer consumir, saber o que a gente ajudar a formar, a que a gente possa formar a nossa própria opinião, né? Como o senhor falou desde o começo, assista os mais variáveis formas de comunicação, de informação, né? Para que você tenha conteúdo para formar a sua própria opinião. Formar a sua própria opinião. Então, isso é importante. A gente está acostumado com tudo muito mastigado, né, pra gente. Tudo é muito mastigado para nós. E aí a gente fica até com preguiça, né? Às vezes até criou uma coisa que a gente ouve falar bastante, que o brasileiro não gosta de ler. Né? A gente tem que acabar. Pouco a pouco a gente vai passando essas coisas que, né, viraram dogmas, mas a gente tem que ir buscando, né? Tem que ler, tem que se informar, tem que olhar. Às vezes eu vejo, e não só, às vezes a gente fala assim, nossa, eu não gosto dessa pessoa dentro da TV, porque ele passa isso, mais um motivo para você poder ver essa reportagem. Mais um motivo, não troca não, vê a reportagem, mais um motivo, já que você quer falar da pessoa, você tem que ter argumentos para isso, tem né? Que ver todos os lados. Todos os lados, e se gosta também, então assim, toda a informação ela é importante, né? Não existe para mim, eu acredito, quando a gente aprende a formar a nossa própria opinião, né? A informação, vamos dizer que é uma coisa neutra, a informação em si, né? Ela é neutra, né? Então assim, a gente é que vai dar o caminho para ela, a tendência para ela, né? Então, parabéns aos nossos comunicadores, aos nossos jornalistas, todos os tipos de comunicadores dentro da imprensa, né? Para aqueles que sabem fazer o trabalho, que amam o que faz, que entendem, né, a sua profissão e a importância dela, principalmente nesse momento. Parabéns pela TV Itajubá mais uma vez. Né? É isso que eu falo. Faço um apelo a todos os colegas, os jornalistas. Sejam honestos, sejam sensatos para com o seu público, para com a notícia. Não põe tendência na notícia. Não vale a pena você fazer isso. Você está colocando muita gente, muitas vezes, em risco de cometer coisas erradas. Ou de você estar apoiando pessoas erradas. Então, para você se livrar disso, simples, seja sensato, relata o que aconteceu, seja verdadeiro. A verdade realmente não tem nada que derrube a verdade. A verdade então, também é neutra. A verdade é neutra. Aconteceu, sim. Pronto, notícia do que aconteceu. Fato. Acabou, pronto. É simples, é mais fácil para você. Ok?
A imprensa segue a todo vapor. Vocês podem sempre contar com a TV Itajubá, com seus inúmeros quadros, né? Informando de todas as formas vocês. Pelo Facebook, nós estamos também agora dando um belo talento aí no Instagram da TV, né? Que também Exatamente. Todo mundo já caiu no gosto também o Instagram, né? As pessoas usam bastante. E a TV Itajubá não vai ficar de fora dessa. Não vai ficar de fora. Não vamos. Então, aproveite, vai lá também no Instagram da TV Itajubá, que tem várias informações ali. Tem a parte também de informações humorísticas, né? De cunho humorístico também, que a gente gosta. Somente nós brasileiros, né? A gente gosta de dar uma boa risada. Com certeza. Então, lá na... Tem que ter de tudo, né? A TV tem que ter de tudo, tem que atender a todos os públicos e da melhor forma, né? A gente tem que praticar algo saudável, né? Tem que deixar... Quem está assistindo agora tem que se sentir melhor do que quando começou o programa. Eu acho que é isso. Eu acho que essa liberdade de pensamento é muito importante. Esse entretenimento que a gente promove, essa veiculação de informações, e eu acho que isso é extremamente importante. Então segue, continuem nos seguindo pelo Facebook, pelo Instagram, nós estaremos sempre com vocês. Se tiverem ideias de matéria, ficar sabendo que aconteceu alguma coisa, manda pra gente que a gente vai olhar com carinho e se a gente conseguir, com certeza nós vamos noticiar, né? Aconteceu, tá na TV Itajubá. Tá na TV Itajubá. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Muito obrigada, Sr. Carlos Borges, pelo bate-papo, pela conversa de hoje, tão informativa também. Eu que agradeço os nossos web espectadores aí. Muito obrigado mesmo pela audiência. Continue conosco aí na nossa programação. Ótimo. Meus amores, vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Ontem foi dia de Santo Antônio, não foi? Dia do Santo Casamenteiro? Foi, dia de Santo Antônio. Dia do Santo Casamenteiro. Quem conseguiu um namorado aí? Manda pra mim, gente. Eu queria tanto ter feito uma matéria sobre isso. Será que dá tempo da gente falar em junho? O mês do santo. Talvez dê. Não é? Então, ó, você que fez aí a sua simpatia, que tem isso, né? O povo gosta de fazer simpatia. Coloca o pobre do santo de ponta cabeça. Não dá café pro santo. Não, café é o São Benedito que gosta de isso café. Isso tudo faz parte da cultura do povo, né? Também. Da nossa cultura, né? Brasileira, itajubense, mineira, né? Mineiro gosta muito das superstições, né? Da simpatia. Gosta muito dessas coisas. Então, assim, quem gosta também... E tem o lado religioso da coisa. O lado religioso. Né? Claro, mas é muito interessante. Então, beijo para todo mundo, boa semana para todos e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.